La speranza non delude. A Esperança Não Decepciona, o podcast que leva até você a bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025, para você ouvir, conhecer e bem viver o ano jubilar. Episódio 6. Olá, eu sou Karina de Carvalho Nadal, jornalista da CNBB Regional Sul 2. E eu sou Jorge Teles, jornalista da Diocese de Guarapuava. Que alegria ter você conosco em mais um episódio do podcast A Esperança Não Decepciona. Juntos, estamos ouvindo e refletindo sobre a bula de proclamação do Jubileu Ordinário do ano de 2025. Nosso objetivo é que você, ao longo dessa série, possa escutar na íntegra a bula do Jubileu. A Esperança Não Decepciona. Hoje, o trecho da bula que vamos ouvir destaca dois temas centrais do Jubileu de 2025. A necessidade de justiça social e o compromisso com a unidade dos cristãos. O Papa fez um forte apelo à solidariedade, pedindo que os bens da terra sejam partilhados de maneira justa, com atenção especial aos pobres e famintos. O Papa também ressalta a importância do Concílio de Nicéia, que completa 1.700 anos em 2025. Além disso, ele aproveita a ocasião do jubileu para reforçar o desejo de maior comunhão entre os cristãos, convidando todas as igrejas a buscarem a unidade visível, especialmente na celebração da Páscoa em uma data comum. Ouçamos, na voz do padre Jean Patrick, o tópico Apelos em Favor da Esperança. Apelos em favor da esperança. Parágrafo 16. Fazendo ecoar a palavra antiga dos profetas, o jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos, e não a poucos privilegiados. É preciso que seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade. Penso de modo particular naqueles que carecem de água e alimentação. A fome é uma chaga escandalosa no corpo da nossa humanidade e convida a todos a um despertar de consciência. Renovo o apelo para que, com o dinheiro usado em armas e em outras despesas militares, constituamos um fundo mundial para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres, a fim de que os seus habitantes não recorram a soluções violentas ou enganadoras, nem precisem abandonar os seus países à procura de uma vida mais digna. Fratelli Tutti, número 262. Outro convite premente que desejo fazer, tendo em vista o ano jubilar, destina-se às nações mais ricas, para que reconheçam a gravidade de muitas decisões tomadas e para que estabeleçam o perdão das dívidas dos países, que nunca poderão pagá-las. Mais do que magnanimidade, é uma questão de justiça, agravada hoje por uma nova forma de desigualdade, que vai se tomando consciência. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, particularmente entre o Norte e o Sul, ligada a desequilíbrios comerciais, com consequências no âmbito ecológico e com o uso desproporcional dos recursos naturais, efetuado historicamente por alguns países. Laudato Si, número 51. Como ensina a Sagrada Escritura, a terra pertence a Deus e todos nós vivemos nela como moradores migrantes. Se queremos verdadeiramente preparar no mundo a senda da paz, empenhemo-nos em remediar as causas remotas das injustiças, reformulemos as dívidas injustas e insolventes e saciemos os famintos. Parágrafo 17. Durante o próximo jubileu, ocorrerá um aniversário muito significativo para todos os cristãos. Completar-se-ão 1.700 anos da celebração do primeiro grande concílio ecumênico, o de Nicéia.
É bom lembrar que em diversas ocasiões, desde os tempos apostólicos, os pastores se reuniram em assembleia com a finalidade de tratar temáticas doutrinais e questões disciplinares. Nos primeiros séculos da fé, multiplicaram-se os sínodos, tanto no Oriente como no Ocidente cristão, mostrando como era importante guardar a unidade do povo de Deus e o anúncio fiel do Evangelho. O ano jubilar poderá ser uma importante oportunidade para tornar concreto este modo sinodal, que hoje a comunidade cristã sente como expressão cada vez mais necessária para melhor corresponder à urgência da evangelização. Todos os batizados, cada qual com o próprio carisma e ministério, se sintam corresponsáveis pela evangelização, a fim de que muitos sinais de esperança deem testemunho da presença de Deus no mundo. O Concílio de Nicéia teve a missão de preservar a unidade, então seriamente ameaçada pela negação da plena divindade de Jesus Cristo e da sua igualdade com o Pai. Estiveram presentes cerca de 300 bispos, que, convocados sob o impulso do imperador Constantino, em 20 de maio de 325, se reuniram no Palácio Imperial. Depois de vários debates, todos com a graça do Espírito, se reconheceram no símbolo de fé que ainda hoje professamos na celebração eucarística dominical. Os padres conciliares quiseram iniciar aquele símbolo empregando pela primeira vez a expressão "nós cremos", testemunhando que, naquele nós, todas as igrejas se encontravam em comunhão e todos os cristãos professavam a mesma fé. O Concílio de Nicéia é um marco miliário na história da Igreja. O aniversário da sua realização convida os cristãos a se unirem no louvor e agradecimento à Santíssima Trindade e, em particular, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, que nos revelou este mistério de amor. Mas Nicéia constitui também um convite a todas as igrejas e comunidades eclesiais para avançarem rumo à unidade visível, não se cansando de procurar formas apropriadas para corresponder plenamente à oração de Cristo. Abre aspas. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Fecha aspas, João 17, 21. No Concílio de Nicéia, tratou-se também da data da Páscoa. A esse respeito, ainda hoje, existem posições diferentes que impedem de celebrar no mesmo dia o evento fundante da fé. Por uma circunstância providencial, isto acontecerá precisamente no ano de 2025. Seja isso um apelo a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente, para darem resolutamente um passo rumo à unidade, em torno de uma data comum para a Páscoa. Vale a pena recordar que muitos desconhecem os impasses do passado e não entendem como possam subsistir divisões a tal propósito. E para comentar esse trecho que acabamos de ouvir, nós convidamos o missionário redentorista Padre Dirso Gonçalves, ele que é reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rossio, em Paranaguá. Ouçamos. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Saúdo aí o Jorge Teles e a Karina. E parabenizo já, por esse podcast que tem feito um sucesso grandioso e tem ajudado as pessoas a perceber a grandeza, do ano jubilar. Que bom, fico muito feliz de poder participar desse momento da nossa igreja. Veja só, eu fiquei responsável para falar um pouquinho dentro do documento do Papa, que ele publicou para o jubileu, a bula da proclamação do jubileu, para falar dos números 16 e 17 desse maravilhoso documento. Nesses números, o Papa fala sobre os apelos em favor da esperança. Somos peregrinos da esperança e a gente pode buscar fortalecer isso em nós através de vários modos. E aqui ele faz 2 apelos básicos. Primeiro,
ele fala sobre as desigualdades que existem no mundo. Ao mesmo tempo em que existem países tão ricos, tão poderosos, existem outros países que sofrem com a fome, com a miséria, com a injustiça, com a corrupção. Então o Papa fala de modo muito concreto, assim, de modo muito direto, que seria necessário a gente pensar com firmeza sobre isso e criar, por exemplo, um fundo global para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres. Olha que bonito esse gesto muito concreto assim que ele sugere que a gente fizesse, que o mundo fizesse, os governantes fizessem. Outra sugestão que ele dá é o perdão das dívidas dos países que nunca poderão pagar as suas dívidas. Então tem países pobres que devem para os ricos coisas que eles nunca vão conseguir pagar. Que tal no ano do jubileu existir esse perdão, não é? E os países ricos ajudarem os países pobres a se desenvolverem, a diminuir as desigualdades sociais, seria um grande sinal em favor da esperança. Nós também ouvimos do Papa nesse documento um clamor, né, para que reformulemos as dívidas injustas e insolventes e saciemos os famintos. Esse olhar para o mais necessitado, um carinho para as pessoas que mais precisam, sempre um olhar daqueles que mais têm para aqueles que não têm tanto. Então, esse é um dos apelos que o Papa faz em favor da esperança. O segundo apelo que ele faz nesse número do documento é sobre a organização dos cristãos. Ele lembra que a gente vai celebrar 1700 anos da celebração do primeiro grande concílio ecumênico, que foi o concílio de Nicéia. Ele diz que o ano jubilar poderia ser uma importante oportunidade para tornar concretos alguns apelos que ainda existem nesse sentido. Principalmente o Papa fala da unidade dos cristãos. Nós sabemos que tem algumas vertentes que diferem da Igreja Católica Apostólica Romana, mas que ele está aberto para um diálogo, para reconciliar ou para conciliar caminhos que nos tornem mais unidos. Esse dado da unidade, o Papa fala que o concílio, celebrando agora 1700 anos do concílio de Nicéia, o ano jubilar seria uma ótima, excelente oportunidade para rever isso e também para estreitar os laços. Fico feliz com a oportunidade de ter participado do programa, do podcast, e deixo esses apelos do Papa: cuidarmos dos mais pobres, todos os países olharem para aqueles mais pobres e buscarmos cada vez mais a unidade dos cristãos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigada, Padre Dirson, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Você sabia que é chamado a ser um missionário da esperança nesse ano especial? E sabe como pode fazer isso? Explica aí, Jorge. É fácil, Karina. É só compartilhar esse episódio nas suas redes sociais e também enviar para os seus amigos. E no próximo episódio começaremos a abordar o tópico Ancorados na Esperança. Um grande abraço e até lá! A Esperança Não Decepciona, o podcast que leva até você a bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025.